Abram a Bíblia de vocês já em Marcos capítulo 4. Existe um filme de ficção chamado A Origem. E ele trata de pessoas que invadem sonhos e roubam ideias, segredos de outras pessoas. Mas em determinado momento do filme, a intenção desses invasores não é mais roubar um segredo, mas inserir dentro da mente de uma pessoa uma nova ideia, para que ela pudesse tomar decisões de acordo com essa ideia. Essas pessoas vão até o subconsciente, o mais profundo sonho de um outro homem, para dar a ele razão, motivos de mudar a sua vida. O que nos é proposto aqui no capítulo 4 de Marcos é algo semelhante, mas diferente daqueles homens. Essa noite vocês não serão invadidos de forma brusca ou feroz, mas convidados a olhar atentamente para a mensagem do Evangelho. Semelhante ao filme, a proposta é que isso transforme a sua vida. Amém? A partir do capítulo 1 a gente vai ler, e diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte delas caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou só, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca dessas parábolas. E Jesus lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, ilumina as nossas mentes nessa noite. Que a sua palavra semeada dê fruto em nossos corações. Coloca, Deus, os nossos olhos fitados em Cristo e nos ajuda a perseverar na fé. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, ele relata a vida de Jesus e o seu ministério. Mas aqui, especificamente, relata a pregação de Jesus, o seu ensino. Nesse capítulo, Jesus já é conhecido pelas pessoas. Tanto é que grande multidão vai ouvi-lo. Tanto que ele necessita ir para um barco e pregar dali às pessoas.
E nesse texto, a gente consegue perceber pelo menos 3 coisas a respeito do ensino de Jesus. Um ensino que nós devemos ouvir, um ensino ao qual nós devemos reagir, um ensino que nós devemos praticar. E a primeira coisa que o texto nos mostra é como Jesus ensina. E o texto diz que é por meio de parábolas. Novamente, Jesus começou a ensinar, assim está escrito na Bíblia de vocês. E ele usa este método que nos parece interessante. Talvez não seja o método mais didático para ensinar a mensagem da cruz a algumas pessoas, mas é o que Jesus usa. E o comentarista Kent Hughes fala a respeito disso o seguinte: aqueles que recebiam a verdade e agiam sobre essa verdade, recebiam muito mais. As parábolas estavam cheias dessa verdade de Deus, mas a rejeição dela pelo povo tornavam elas inescrutáveis. Aqui então nos é mostrado um conhecimento divino. Jesus nos apresenta algo incrível, mas é possível a nós entender o que ele diz aqui? Nesse primeiro momento, a gente não vai explicar a parábola, a gente não vai procurar entender a parábola, mas notar por que Jesus se utiliza dela. Talvez aqui, essa noite, como pregador ou outras noites, venham pessoas que contem histórias a vocês e vocês saiam e dizem: a gente não entendeu nada o que aconteceu aqui, nós vamos embora, nós vamos permanecer sem esse conhecimento dado. Mas talvez você, como outras pessoas, como apareceu aqui nesse texto, crie em seu coração, ou permita que seu coração abrace um conhecimento que talvez ainda não seja compreensível, mas você vê que é de Deus. A parábola, então, é esse ensino, que parece confuso, mas que o Senhor nos dá para conhecimento do Evangelho. Os ouvintes daquela época entendiam essa parábola de forma corriqueira. Uma história que falava sobre um lavrador que ia ao campo lançar sementes na terra. O interessante aqui da parábola do semeador é que ela trata das respostas dos nossos corações. Ela trata do solo e como o solo responde às sementes lançadas. Uma semente é lançada em terreno pedregoso, outra semente é lançada entre os espinhos, outra semente é lançada no caminho e as aves pegam ela. A semente e o semeador não mudam, mas os solos mudam. E nós devemos entender o que significa esse solo. É muito rápido que a gente interprete como o nosso coração. Faz sentido, Jesus explica isso aqui no texto, inclusive. Mas como é que os nossos corações podem ser distintos uns dos outros? Existem pessoas diferentes aqui. Existem pessoas de raças diferentes, de talvez nacionalidades ou não sei, naturalidades diferentes, de outros estados, de outras cidades. Pessoas que pensam diferentes a respeito de muitas coisas. O que nos une a quase todos, eu assim creio, ou todos, é a nossa fé em Cristo. E os nossos corações? Como está o seu coração essa noite? Que tipo de solo é o seu coração essa noite? Jesus diz que o seu ensino é feito em forma de parábolas, e olha que interessante, para que muitas pessoas não compreendam sua mensagem. A pregação do Evangelho não deveria ser percebida por algumas pessoas. Por quê? Como diz o comentarista Kent Hughes, a condição dos nossos corações determina como a verdade é recebida. A verdade não muda. Jesus não muda o seu sermão. Ele apenas direciona o seu sermão a algumas pessoas. E ele faz aqui o que Deus já havia dito em Esdras 9, 30 a 33. Esta é a minha lei que semeei entre vós, para que dê fruto e vos traga glória para sempre. Esta mensagem, esta palavra, esta semente é a própria lei
de Deus. É a lei de Deus. É o que Deus havia falado antes no Antigo Testamento. É o que Jesus fala agora através de graciosa expressão do seu sacrifício na cruz do Calvário. É a palavra, é a lei de Deus. Nada muda aqui. Nós já conhecemos. Nós já ouvimos. Talvez aqui alguns a vida inteira. Eu gosto de brincar que algumas pessoas nascem dentro do batistério de uma igreja. Não da igreja presbiteriana, que não tem batistério. Quando é a igreja batista, no caso. Nascem lá dentro já. E aprendem a sua vida inteira como ouvir e obedecer e praticar aquilo que a Bíblia diz. A mensagem, ela já é de nosso conhecimento. Semana após semana, vocês vêm aqui e ouvem coisas muito parecidas a respeito do sacrifício de Cristo. Aplicações diferentes nas vidas de vocês, mas a mensagem é a mesma, é a cruz. O semeador semeia a mesma semente em cada coração aqui. Não muda. Talvez um pregador da prosperidade, ou alguns escritores um pouco mais positivos, otimistas, traduziriam essa parábola de uma forma diferente. Afinal de contas, a maioria das sementes aqui lançadas, ou pelo menos 3 casos são separados para essa, não dão frutos. E as que dão, queimam rapidamente. Jesus fala de uma parcela muito pequena de solo que dá frutos, de corações que respondem à mensagem. Isso não é algo que nos consola, de certa forma. Se a grande maioria não ouve a mensagem, ou a parcela que ouve não a recebe, e a que recebe não a pratica, sendo só a minoria de fato que atende e responde ao chamado de Deus, quem nós somos nesse meio? A história de Jesus não termina com uma linda paisagem, onde todas as sementes dão fruto, mas termina nos dando a esperança de que algumas dão fruto. Vocês têm ouvido essa mensagem? Vocês têm prestado atenção a ela? E é interessante, depois a gente vai falar sobre isso aqui no texto. Algumas pessoas recebem com grande alegria, Jesus diz, mas logo vem as preocupações, logo vem os anseios, logo vem os desejos, e acaba com o fruto dessa semente. Como você está essa noite? Como está o seu coração? Quando você ouve o que eu digo aqui, o que isso traz à sua mente? O que isso gera de vontade em você? Eu converso com algumas pessoas na minha universidade e basicamente todas elas dizem conhecer Jesus. Sim, eu conheço, foi um grande filósofo, foi um grande doutrinador. Já ouvi uma vez que Jesus era hippie. Muitas pessoas acham que conhecem Jesus, dizem conhecê-lo. E acham sua mensagem até interessante. Algumas pessoas que já passaram na minha vida até reviram um pouco dos seus conceitos morais por causa da pregação do Evangelho. De fato, matar não é correto. Jesus disse isso, faz sentido. De fato, mentir também não parece ser algo bom, porque Jesus disse isso e faz sentido. Adulterar não é algo bacana. Jesus disse isso, faz sentido. Não vou cometer isso. Mas não se trata de mudanças morais. Receber essa mensagem, ouvi-la, não é só mudar alguns conceitos que você tem a respeito de uma pessoa. É muito mais do que isso. Jesus termina ensinando aquela grande multidão, dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso, meus irmãos, não parece para mim uma atitude passiva, de jeito nenhum. Não é algo como sair daqui essa noite memorizando o que foi dito, lembrando o texto pregado, apenas. É muito mais. Tanto é que nós vemos
aqui na Escritura, se você acompanhar o texto, que a reação das pessoas que ouviram foi ir embora. As pessoas não, e a Bíblia não diz a respeito disso, fizeram alguma coisa, tomaram alguma atitude naquele momento. Essas pessoas foram embora. Alguns ficaram e se aproximaram de Jesus e perguntaram a Jesus e falaram com Jesus. Receber a mensagem, atender ao ensino de Cristo, é ir até Ele. E talvez essa noite, para algumas pessoas, Ele parece estar distante, num barco, fora do seu alcance, mas Ele se aproxima de nós. Ele se aproxima. Ao final daquele momento, Ele vai até os seus discípulos e outras poucas pessoas que ainda permaneciam ali. E Ele tem um momento com elas. E Ele conversa com elas. E Ele ensina ainda mais profundamente a elas. Mas você vai ficar, vai esperar, vai se aproximar de Jesus essa noite. Você tem atendido ao chamado de Deus. Os puritanos, eles incentivavam e exortavam a todos os seus membros de suas congregações, aos pecadores, que recorressem sempre ao autoexame, à contrição pelos seus próprios pecados e à utilização dos meios de graça. Isso é algo interessante, porque às vezes nós nos sentimos derrotados por alguns pecados. Às vezes nós nos sentimos distantes de Deus de alguma forma e não usamos aquilo que Deus nos oferece como ferramenta para se aproximar dEle, para viver em santidade. Leitura da palavra, meditação na palavra, oração, comunhão com os santos. Estar aqui e ouvir sermões, meus irmãos, isso traz um bem tão grande à nossa alma. Nós devemos fazer isso também. É claro que esses meios de graça não nos faz salvar a nós mesmos. Utilizar deles não significa ser salvo por obras. Ler a Bíblia, ouvir sermões e orar não vai te garantir salvação. Isso quem faz é Cristo. Mas essas coisas despertam em nós, iluminam em nossos corações a lei de Deus, a lei que Ele fala aqui, a sua palavra. Essas coisas, esses meios de graça, a leitura da palavra, o culto comunitário, a comunhão com os irmãos, nos revela a lei de Deus, a sua mensagem. E esse momento, que os puritanos chamavam de momento preparatório, como eles mesmos diziam, possuíam uma eficácia despertadora e iluminadora para homens dormentes e cegos. Talvez eu não esteja falando a você que já é um crente convicto, que já se utiliza desses meios de graça e que não passa mais por esse momento preparatório de iluminação da palavra e da lei de Deus. Mas e aquelas pessoas a quem você prega? E aquelas pessoas ao seu redor, na sua universidade, no seu trabalho, que ainda não conhecem, ou que ainda não receberam a mensagem de Deus? Eu incentivo vocês a incentivar essas pessoas também. Incentivo vocês a convidá-las ao culto comunitário, a um momento como esse, a ter comunhão com você, para que cada vez mais ela ouça o ensino de Jesus. Essas pessoas vão sendo com o tempo iluminadas, despertadas, preparadas. E aí eu não posso dizer, mas eu sei que o único meio para a salvação é a pregação do Evangelho. É Deus quem as salvará, mas o que você tem feito para isso? Outra coisa que o texto nos mostra
é a quem Jesus ensina. Num primeiro momento parece que ele ensina a todos. Parece que ele dirige sua mensagem a todos, mas nós vemos que, ao decorrer do texto, um ensino profundo é preparado apenas para os seus discípulos. Veja, Jesus não está mais assentado ao barco pregando, ele está com o seu povo. Ele está ali entre os 12 e outros. E essas pessoas estão com dúvida a respeito da mensagem de Jesus. Elas estão questionando a Jesus a respeito dessa parábola, elas não entenderam. E aí Jesus cita Isaías 6, que diz assim: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seu coração, e nem se convertam e sejam sarados. Isaías é um pregador sem sucesso, ao que parece. Ele, como semeador, viu sua semente ser lançada em um solo pedregoso, em um solo cheio de espinhos, em um solo onde as aves roubavam a semente. E a palavra de Isaías aqui parece ser dura, como a de Jesus que se repete. Mas de forma alguma, esse texto aqui está ensinando que esses ouvintes estão condenados de forma aleatória e sem motivo. De forma nenhuma esse texto ensina que Isaías pregou a pessoas que, coitadas, deveriam ouvir a mensagem, mas não ouviram. Pelo contrário, elas inclusive ouviram a mensagem. Eles ouviram, como diz Isaías, viram, mas não perceberam e não entenderam. E como Jesus diz, a parábola ela funciona dessa forma. As pessoas ouvem e elas acabam não entendendo. E a gente lê mais uma vez em Isaías: porque vocês seriam ainda castigados se se rebelariam mais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisas sãs, senão feridas e inchaços. A questão aqui é que essas pessoas não podem ouvir, ou melhor, não podem entender por causa do seu próprio pecado. Elas amam o pecado de tal forma que nada as convence de algo contrário. Lendo nos Puritanos, John Flavel, ele diz o seguinte: o pecado domina com tanta firmeza o coração dos homens que nenhum argumento ou ponto de vista pode divorciá-los ou separá-los. A questão aqui não é aleatória. As pessoas que não entendem, elas não entendem porque o seu coração está cheio de pecado. Isso faz com que a gente reflita um pouco sobre o nosso coração. Simon Kistemaker, comentarista das parábolas de Jesus, diz o seguinte: indiretamente, percebemos a necessidade de novo nascimento espiritual para a entrada no reino de Deus. Em outras palavras, a capacidade e o privilégio de discernir os segredos do reino foram dados aos seus discípulos. Aos de fora esse privilégio já não foi concedido. Aquelas pessoas da minha universidade com quem converso, que tem tantas e tantas interpretações a respeito de Jesus, de Deus, do Evangelho, da religião, elas parecem não entender as palavras de Cristo. E às vezes eu fico angustiado, transtornado. Não é isso, você não está entendendo. Você compreendeu de forma equivocada, meus irmãos. Não é o ouvido deles que está cheio de cera, mas o seu coração que está cheio de pecado. Às vezes você não fica um pouco chateado, até desanimado de pregar o Evangelho? Eles não entendem o que eu estou falando. Eles não estão entendendo as palavras de Jesus, não estão entendendo quem Jesus era de fato. Por quê? Pecado. Jesus era realista. Ele sabia disso. A sua parábola diz isso.
Ele entende que as aves comeriam algumas sementes, que algumas sementes cresceriam, mas queimariam rápido ao sol, que outras seriam sufocadas pelos espinhos, porque Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o meu e o seu coração, a nossa natureza pecaminosa. E Jesus sabe disso. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso coração. Ele traz à nossa mente a verdade da cruz de Cristo. Nós a entendemos de forma sobrenatural, é sobrenatural. Algumas semanas eu estava sentado ao lado do pastor Renan, enquanto Mateus Miller pregava. Em determinado momento, quando Mateus falava sobre a cruz, Renan cochichou o seguinte: isso é uma loucura. Porque é uma loucura. Como foi que você chegou até aqui essa noite, crendo nisso? Como foi que você se despertou para essa mensagem, que tantas pessoas nesse exato momento debocham dela? Eu garanto que não foram os seus esforços, porque o seu coração era em outrora tão recheado de pecados, como é daquele seu colega que debocha de Jesus, que zomba de você. Mas Jesus o iluminou. Foi Ele, é a obra da salvação de Cristo. De Cristo. Mas Jesus não nega conhecimento àqueles que o buscam. Os discípulos chegam ali perguntando a Jesus: o que isso quer dizer? O que isso significa? Nós não entendemos isso. E Jesus é um pastor cuidadoso, amoroso, que recepciona os seus. E Ele explica a parábola. Seu coração talvez esteja confuso essa noite, com algumas situações que você vive. Sofrimento, dor, talvez apenas dúvida, ceticismo. Você, já crente, que já frequentou todas as escolas bíblicas possíveis, que já sabe de cor a Confissão de Fé de Westminster. Você que está passando por situações difíceis, meus irmãos, Jesus recebe você, atende às suas dúvidas. E é o seguinte: se vocês não entenderam, eu vou explicar mais uma vez. Eu vou falar mais uma vez. Os pregadores talvez recebam essa função de explicar mais uma vez, de trazer à memória aquilo que talvez você tenha esquecido a respeito da mensagem da cruz, daquele que te salvou. É por isso, meus irmãos, que semana após semana você deve estar aqui. É por isso que é tão importante a comunhão santa dos irmãos e da igreja de Deus. Às vezes eu me esqueço. Às vezes o meu coração faz com que eu me esqueça. Às vezes eu prefiro esquecer, porque se eu me lembrar eu vou ter que abrir mão de alguns prazeres desse mundo. Quem me lembra é o meu irmão. Quem me lembra é Mateus, é João Vitor, é Caio, é Tiago, é John, é Garnier. Quem me lembra por vezes também é o pregador. Que momento oportuno, onde pecadores ficam calados por 1 hora e Deus fala. Isso não acontece em outro momento não, difícil. Ainda mais quando nós não queremos ouvir. Mas o corpo de Cristo tem essa função. Jesus mostra isso aqui. Portanto, nós devemos reagir, nos aproximando de Jesus, quando ouvimos sua mensagem. Como eu disse, não é nada passivo receber o ensino de Cristo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Venha até Jesus. O mesmo comentarista das parábolas diz: fisicamente, se deixarmos de exercitar um músculo, um dia perderemos o seu uso. É o mesmo com o nosso intelecto. Se falhamos em usá-lo, vai chegar um tempo que não vamos conseguir usar todo o seu potencial. E Deus nos confronta com a sua verdade. Mas se não respondemos a ela positivamente, acabamos perdendo isso também. É uma espécie de aprendizado prático.
é algo que deve sair da nossa mente. É por isso que os puritanos, eles tinham o hábito de pregar a si mesmos, pregar ao seu próprio coração, relembrar as doutrinas da Escritura a si mesmo e praticar. Algo muito interessante, depois vocês estudem sobre isso, não faz parte do sermão, mas eu me lembrei, chama-se casuística puritana. Como os puritanos aplicavam a doutrina caso a caso, e meus irmãos, que interessante. Eles de fato desfrutavam das verdades bíblicas de tal forma, aplicando até nos pormenores da sua vida corriqueira, da sua rotina, lembrando sempre de Deus. Aqueles que estavam aqui na semana passada no Café com Palavra, lembram de um momento onde nós dissemos que o culto puritano, ele era contínuo. As pessoas saíam das suas congregações após ouvir o seu pastor, e meus irmãos, elas continuavam em culto a Deus. Essa tem sido a sua vida. Você tenha reagido dessa forma ao ensino de Cristo? Ou você volta para casa, depois de um momento como esse, acomodado, lembrando apenas o lugar que sentou, lembrando apenas os rostos que viu? Não deixem passar. Não percam esse momento. Respondam a Deus. E nesta mesma reflexão, considere: você é um discípulo de Cristo? Você é um daqueles que ficou ali com Jesus? Algo interessante, eu estou citando muitos puritanos hoje, meus irmãos, me perdoe, é porque a leitura ainda está na cabeça. Mas um pregador, John Flavel, eu já o citei antes, pastor inglês, ele apresenta à sua congregação 3 perguntas. Essas 3 perguntas vão te ajudar, talvez hoje, a identificar os sinais da convicção de Deus que conduz à salvação. A primeira pergunta é: a palavra, ela te mostra não apenas o mal deste ou daquele pecado, mas da corrupção e da maldade de todo o seu coração e natureza. A segunda pergunta: a palavra apenas te amedronta com o inferno e com os seus males, ou te enche de pesar por ter pecado contra um Deus santo e bom? E a terceira pergunta: a palavra apenas solapa as suas esperanças, apenas te entristece sem perspectiva e frustrado, ou te conduz a Cristo como a única porta para a salvação? Se você responde a essas 3 perguntas, meus irmãos, de forma positiva, amém. E glória a Deus por isso. Se não, as faça todos os dias, até que a resposta mude. Enquanto isso, como eu disse, utilize desses meios. Às vezes os nossos pés nos levam tão longe por prazeres tão pequenos e não nos traz aqui por esse prazer infinito e eterno. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Se o seu coração traz incômodo a você quando você é convidado a estar num momento como esse, convidado por um irmão para orar, para ler a Escritura, para conversar sobre Cristo, se isso te aflige de alguma forma, investigue o que há de errado aí e faça essas perguntas a você. Esse mesmo puritano, a respeito da sua conversão, escreveu o seguinte: havia um tempo quando eu não tinha percepção nenhuma do pecado, nem tristeza pelo pecado, e nenhum desejo de Cristo, e nenhuma inclinação para cumprir as obrigações que Ele me deu. Mas agora não é isso mais que acontece. Agora eu vejo como nunca antes o mal do pecado. O meu coração está quebrantado no reconhecimento do meu próprio mal. Os meus desejos começam a arder por Jesus, e eu não estou mais em paz, nem mesmo antes eu costumava estar, até que em pranto secreto eu busque o Senhor. Com certeza esse é o alvorecer da misericórdia. Talvez você esteja até
bastante familiarizado com as palavras pregadas aqui. Mas você já olhou para o céu e viu esse alvorecer de fato? Esse homem conhecia as palavras de Jesus. Ele só não tinha sido tirado do seu lugar. Como Paul Washer fala em sua ilustração, ele não tinha ainda sido atropelado por um caminhão e mudado de forma. Você foi transformado, você enxergou esse alvorecer de fato. E aquela pessoa a quem você prega? E aquele colega da universidade? Que não quer se converter de jeito nenhum. Firma os pés no chão. Meus irmãos, eu conheço alguns. E eu tenho a experiência de 2, pelo menos, que eles ouvem a respeito de Jesus há pelo menos 1 ano da minha boca. Mas está difícil. Que coração duro eles têm. E eu achei interessantíssimo na semana passada, quando o Rafael perguntou a respeito do evangelismo dos puritanos. Como eles o faziam? Eles iam às ruas, eles pregavam, eles faziam apelos. E se vocês se lembram, a resposta foi não. Até porque, dentre outras formas, depois do discipulado pessoal, depois do evangelismo pessoal com os seus, eles viam o culto como evangelístico. Eles enxergavam nesse, que é um dos meios de graça, uma enorme oportunidade. Como eu disse, quando é que um pecador se silencia por 1 hora para ouvir Deus? Talvez o seu colega, ele não silencie 1 minuto para te ouvir falar sobre Jesus. Ele já está preparado, parece que ensaia no espelho de casa as respostas que vai dar para você quando você começar a pregar. E o apelido pastorzinho. Até pastora algumas recebem. Mas quando é que eles vão se silenciar? Um momento como esse parece propício. Aqueles homens viam assim, e que grande avivamento eles viveram naquela época. Eles diziam: compareçam ao ministério da palavra e tragam todos os seus para ali guardar e aguardar a presença de Cristo junto com vocês. A gente tende a pensar que não. A gente tende a pensar que um momento como esse é para cristãos. Eles pensavam de outra forma. Eles viam de outra forma. E como eles puderam desfrutar disso? E mais, pecadores foram convertidos ao Senhor em momentos como esse. Momentos tão simples. O que a gente faz aqui não tem nada de extraordinário, senão o que Deus faz aqui é extraordinário. Mas a palavra dele é pregada. E meus irmãos, desfrutem disso. Convidem seus amigos, os seus familiares para fazer parte de momentos como esse, de cultos, de momentos onde a pregação expositiva ganha espaço e ênfase, onde Deus de fato fala. Talvez o coração de vocês, ou o coração dessas pessoas, ao ouvir a mensagem da cruz, não se cale, talvez ele grite. Uma vez eu presenciei uma cena onde uma pessoa, não conseguindo ouvir as verdades da palavra, da mensagem da cruz, ela não se retirou, colocou 2 fones de ouvido no meio de um culto, para não escutar mais o que estava sendo dito ali. Mas pelo menos naquele ambiente ele ia ter que ficar, talvez se familiarize em algum momento. Utilizem esses momentos e continuem pregando. Homens, como o próprio livro da teologia puritana cita um caso interessante de um membro da congregação, que se tornou membro depois, obviamente, que afirmou ter se convertido mais de 50 anos depois de ouvir uma pregação puritana. E ao se lembrar dela, se envergonhou dos seus pecados e se rendeu a Deus. Paulo teve contato tantas e tantas vezes com a mensagem da cruz até se converter a Deus. Então, não desista. Como diz Renan, eu posso ouvir um amém? A terceira coisa que o texto nos mostra é o que Jesus ensina. Eu acho que isso vocês já entenderam.
ele ensina o Evangelho. Ele ensina o Evangelho. Algumas pessoas entendem, outras não, mas é o Evangelho. E é interessante a reflexão que ele traz aos seus próprios discípulos. Porque, meus irmãos, todas essas pessoas que foram e se aproximaram de Jesus, como eu disse, como os puritanos diziam, elas estavam nesse período preparatório. Mas será que todas elas eram salvas de fato? Porque Jesus questiona: se vocês não entendem esta parábola, como entenderão todas as outras? Ali podia sim ter pessoas que ainda não haviam se convertido ao Evangelho de Deus. Mas é interessante a resposta que essas pessoas dão. Elas vão a Jesus e ali ele explica. Mas essa reflexão fica aos seus discípulos. Antes que ele comece a decifrar o mistério da parábola e a explicar profundamente o que estava sendo ensinado ali, ele questiona a todos que vão ouvir. Vocês não entendem essa parábola? Como entenderão as outras parábolas? Talvez, mesmo como cristãos convictos, devemos nos autoexaminar, sondar nosso coração sempre. E nós fazemos isso com a palavra de Deus, com o seu ensino. Mas Jesus começa: o semeador é o próprio Deus, a semente é a sua lei, como já foi dito, e os solos, os nossos corações. E esses resultados diferentes representam as respostas que nós damos, ou seja, o problema está no solo, como eu já havia dito. O primeiro caso é a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, mas logo que a ouvem, Satanás vem, essa figura da ave, representando Satanás, vem e retira a palavra, come a semente. A palavra aqui nem chega a ser localizada no coração do cristão. O máximo que ela faz é chegar aos ouvidos, e entra por um e sai por outro, porque Satanás logo traz talvez o que seja o ceticismo, a ignorância a respeito da mensagem de Deus, e essas pessoas não respondem a Cristo. O segundo caso é da semente lançada em terreno pedregoso. O interessante, meus irmãos, prestem atenção agora, é que a palavra ela entra no solo. Jesus diz que os ouvintes que representam este solo recebem a palavra com grande alegria. E a gente não vê isso acontecendo tantas e tantas vezes, em conferências diversas, apelos, cultos evangelísticos, shows gospel, pessoas que começam a chorar, se ajoelham até, dizem se converter a Deus, e com grande alegria recebem aquela mensagem. Mas rapidamente, ao sair daquele ambiente, ao se deparar com o primeiro desejo pecaminoso ou com o primeiro sofrimento da vida, essas pessoas parecem esquecê-la. Esquecer a mensagem, deixá-la de lado. O texto diz: quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, essas pessoas logo a abandonam. Existe gente assim. O cristianismo é o máximo. Eu sou crente, já ouvi demais isso. Desde que nasci, sou crente desde pequeno. Mas como é que está a sua vida cristã agora, hoje, nesse momento? Quanto tempo durou aquela emoção forte que você sentiu ao ouvir a mensagem da cruz? Dura ainda? Está no seu coração ainda essa alegria? Simon Kistemaker diz o seguinte: o sol era a fonte de felicidade e alegria, mas agora é fonte de angústia e dor. A pessoa superficial não tem convicção, falta a ela coragem, estabilidade e perseverança no Evangelho. Ela é influenciada por qualquer vento de doutrina que sopra, porque ela não tem profundidade e sua vida espiritual tem significação passageira. Elas tiveram um momento, elas foram a um acampamento, elas participaram
de um pequeno grupo em determinado momento. Elas acharam bacana, mas rapidamente abandonaram essa alegria e o ensino de Cristo. O terceiro caso é da semente lançada entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas aí chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, e tudo isso sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Agora não é mais Satanás. Agora o inimigo da fé são as riquezas e as paixões. São coisas com as quais temos contato diariamente. E essas coisas para essas pessoas aqui se tornam algo muito maior, muito mais forte que a mensagem da cruz. Tanto é que a sufoca. O solo é bom, ao que parece. Tanto que algo frutifica ali. É fértil, é úmido. Mas o que cresce não é a semente lançada. O que cresce são os espinhos. O que te move hoje é a mensagem da cruz, ou ela tem sido sufocada por todas essas outras coisas, por outras paixões, por outras riquezas. Os seus desejos ardem pelo quê? Eu espero que seja por Cristo. E eu espero que quando aparecer qualquer vestígio de espinho, meus irmãos, vocês cortem rapidamente. Como? Mais uma vez, os meios de graça. A leitura da palavra, a meditação, a oração. Tomem posse disso. Não é para tomar posse da vitória que Deus vai dar, é para tomar posse daquilo que Ele já nos deu, já nos entregou. É profundo demais o seu conhecimento, meus irmãos. Sabe algo que me deixa feliz? É me surpreender diante das Escrituras. E isso acontece sempre. Deus nos surpreende. Não tem fim o seu conhecimento. E a gente deixa isso de lado. E às vezes, até intencionalmente, a gente crê tanto, a gente sabe tanto da eficácia da Escritura e da oração no nosso coração, que a gente prefere não fazê-lo, não ler, não orar, porque sabemos que abandonaremos alguns pecados e práticas. São muito prazerosos para a gente largar. A gente sabe que Deus tem poder e que Ele o faz, que às vezes deixamos essas práticas de lado, porque amamos mais o pecado. Não pode ser assim. A riqueza não vai ser sua segurança, assim como as paixões não te darão felicidade alguma, apenas momentaneamente. Mas Cristo nos assegura alegria eterna em si mesmo. Mas o último caso é aquele caso que nos dá esperança. Depois de tanto falar aqui daqueles solos que não frutificam, Jesus fala da terra boa, que não tem esses empecilhos. E nessa terra há uma colheita abundante. Essa pessoa é a pessoa que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica. Aqui a expressão da colheita grande possivelmente não se refere ao número de pessoas que a recebem, mas a intensidade com que essas pessoas recebem. Grande é a colheita, mas ela foi semeada em um só solo. É dessa forma que acontece no seu coração, aconteceu no momento da sua conversão, foi essa intensidade que se apresentou a você, não só de forma momentânea, com demasiado emocionalismo, não só com choro e joelhos no chão, mas com transformação de vida. Essa colheita aqui, essa frutificação da semente transforma uma paisagem. Muda aquilo que apresenta-se ali no solo. Algo sai dali, algo se mostra, se revela.
Sua vida foi transformada dessa forma? A diferença não está na natureza humana. Todos são ouvintes. Alguns recebem de forma superficial, outros recebem, mas não se apegam à mensagem e se apegam mais ao mundo. Outros rejeitam totalmente, mas existem aqueles que ouvem e recebem o Evangelho de forma integral. Você está em qual desses 4 casos? Jesus ensina o Evangelho, essa semente é o Evangelho, afinal de contas é a única coisa que pode de alguma forma frutificar no nosso coração, é o Evangelho de Deus. E aqueles que recebem têm resultados de 30, 60 e até mesmo 100 vezes o que foi plantado. Ou seja, por mais que alguns resultados sejam negativos, a proclamação fiel do Evangelho jamais deixará de ter resultados. E é isso que me deixa tranquilo numa noite como essa. E é isso que me deixa tranquilo quanto à igreja do Senhor. E é isso que me deixa tranquilo quanto às pessoas que ouvem aquilo que prego, aqueles meus amigos que firmam o pé para não responder, para não atender ao chamado de Jesus. O que me deixa tranquilo é que não sou eu que sou o semeador, é Deus. A semente não é minha, é o Evangelho de Deus. E é Ele quem fará essa obra. Mas algumas coisas nos chamam a atenção aqui. A primeira delas, eu diria, que nós não devemos ignorar a figura do diabo e seus demônios. Como reformados, às vezes, nós damos tanta ênfase à doutrina da soberania de Deus, que esquecemos dessa figura aqui. A Bíblia nos apresenta essa figura, ela é real. E o texto diz: seu poder é tão perigoso que é capaz de retirar uma semente que foi lançada. Como eu disse aqui, talvez o ceticismo ou a ignorância, mas se atente para quem faz isso. O puritano Thomas Brooks disse o seguinte: Cristo, as Escrituras, os vossos próprios corações e as artimanhas de Satanás são as 4 coisas mais importantes de serem estudadas e examinadas, antes e acima de qualquer outra coisa. E se ele é real de fato, como a gente o combate? O que fazer contra essa figura? Olha que interessante. Um pastor inglês uma vez disse: Satanás possui 3 títulos que lhe são dados nas Escrituras, que nos mostram seu perigo para a igreja. O primeiro deles é o dragão, que denota a sua maldade. A serpente, a segunda, que denota a sua sutileza. E por fim, o leão, que denota a sua força. Mas nenhum deles pode prevalecer diante da oração. A oração, como diz John Bunyan, é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um açoite para Satanás. É com oração que nós combatemos esse inimigo. É o que você tem feito. É uma prática na sua vida, uma prática diária na sua vida. Porque eu acho interessante demais. Um desses meus colegas que já citei, graças a Deus eles não estão aqui, não vão ver, não vou passar esse link para eles. Mas uma vez disse a mim, perto de um período de prova: Ian, ore por mim. Como assim? Você não crê em Cristo? Mas ele sabia o que significa, ou o que para ele deveria significar a oração. Falar com Deus e obter resposta de Deus. Mas ele não entende o papel que a oração representa na nossa vida. Como ela deve ser utilizada por nós. Não nesses momentos, não quando o fim do período se aproxima.
E eu sei que todo mundo aqui está agoniado com isso. Mas não é só aí. Sempre. A oração é parte integral da vida cristã. Ela deve ser real nas nossas vidas todos os dias. Nós devemos falar com Deus. Nós devemos entender o poder que a oração tem. Outra coisa, meus irmãos, cuidado com a superficialidade. Perceba, algumas pessoas que ouviam essa mensagem com grande alegria, elas estavam no meio de outras como nós. Elas estavam ali, era aquele ambiente que elas queriam estar. Era num culto, era num PG, era num acampamento, elas estavam ali, mas como suas raízes não eram profundas, quando o sol veio, queimou aquele fruto. O nosso país está passando por uma crise agora. Mas talvez o sofrimento dessa crise e essa dor ainda não tenham te atingido. Mas possivelmente vai, em breve. E eu não estou sendo pessimista aqui, eu só estou querendo te alertar. Crie raízes de fato. Porque o sofrimento, a tribulação, que parecem próximos, vai provar a sua fé, vai provar a nossa fé. E como nós responderemos a esses momentos? Nós permaneceremos aqui. Eu achei lindo o que foi feito quando a gasolina acabou na cidade, né? Ou estava prestes a acabar, poucas pessoas tinham abastecido seu carro. E essa igreja se movimentou de uma forma, algumas pessoas se dispuseram a pegar outros irmãos porque tinham abastecido seu carro e trazer aqui para a congregação. As programações que tínhamos fora o culto de domingo foram canceladas para que as pessoas pudessem estar aqui no domingo, cultuando a Deus. Olha a resposta que essa igreja tem dado a momentos de crise. Respostas sábias. Você deve aproveitar, meu irmão, porque nós estamos numa igreja bíblica, numa igreja que leva a sério o ministério da palavra. Aproveite, desfrute disso e responda da mesma forma. Se atente. Não permaneça superficial. Que grande alegria amanhã receber pessoas aqui como membros dessa igreja. Isso é maravilhoso. Isso é algo recorrente na nossa igreja. Ano passado recebemos tantas pessoas. Eu fui uma delas. E isso nos ajuda a fugir dessa superficialidade. Como? Se envolvendo aqui com as pessoas, criando laços, amizades genuínas. Existem pessoas aqui prontas para atender as suas maiores dificuldades. Se envolva ministerialmente, você tem dons e talentos para servir a Deus. Faça isso. Faça isso. E vá a Cristo. Não só uma vez. Ir a Cristo não é só o nosso primeiro passo para a caminhada cristã. É o nosso primeiro e último passo. É entender que Jesus não é só a porta, mas o caminho para a salvação. Então vá a Ele todos os dias. Nos dias mais difíceis, recorra a Ele para te aconselhar. Nos dias mais alegres, desfrute com Ele das suas alegrias. Faça da sua vida esse culto contínuo que os puritanos faziam da vida deles. Aquele filme que citei, a ideia que deveria ser inserida na mente daquele homem era de reconciliação com seu próprio pai. A vida inteira ele havia sido um filho negligenciado por seu pai. Ele entendia que não era amado por ele, que desde pequeno havia sido deixado de lado, e por isso era um filho frustrado,
um filho abandonado e sem esperanças, porque o seu pai havia morrido. Os invasores, eles vão, aqueles que já assistiram o filme estão acompanhando com mais facilidade. Os invasores de sonhos vão até o subconsciente, terceiro nível de sonho daquele homem, e inserem lá uma mensagem simples. Um presente que seu pai havia guardado de sua infância. E naquele momento, vendo aquilo, no seu sonho, o homem entende que havia se reconciliado com o seu pai. Isso muda a vida dele. Muda as suas atitudes. Ele decide vender as empresas do seu pai e seguir a sua vida de outra forma. Ele sai, ele desperta daquele sono totalmente transformado. A ideia aqui hoje também é de reconciliação. Ela é mais do que aquela ideia do filme. Não é de um pai que era inimigo de seu filho toda a vida, mas de filhos que eram inimigos desse pai, grande, amoroso e bondoso. Não era o pai o vilão dessa história, nós que éramos. Mas essa mensagem, ela também apresenta reconciliação. Essa mensagem também nos demonstra algo maravilhoso. Uma relação, sim, de adoção, de paternidade com Deus. E nós fazemos isso por causa de Cristo. Nós podemos chamá-lo de Pai por causa de Cristo. Essa reconciliação é possível por causa de Cristo. O brinquedo que ele vê de sua infância, o objeto que ele vê, é um pedaço de madeira com o sol, se eu não me engano, que gira. O objeto que nós vemos é uma cruz. Ela está se mostrando aqui essa noite a todos nós. O que nós faremos? Como esse homem, nossa vida será transformada. Nossas decisões tomadas serão em decorrência disso. Ou não atenderemos a essa mensagem tão poderosa. Olhe para o seu coração agora, é o solo. A semente foi jogada. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez. Obrigado porque não é quem vem até aqui, não é a estrutura da pregação, mas o conteúdo dela. Não tem a melhor desenvoltura, Deus, não tem as melhores palavras, mas a tua mensagem é pregada e ela é poderosa, Senhor. Como o Senhor tem falado ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos aqui essa noite. Encontre, Pai, solos férteis aqui. Faça deles solos férteis e que eles possam frutificar para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, aqueles que sofrem perseguição, aqueles, Deus, que por algum motivo, Deus, estão passando por grande dificuldade, consola-os. Não permita, Deus, que eles abandonem a sua palavra, a sua mensagem. Nesse momento, Deus, de dor, o Senhor, que é o nosso auxílio, a nossa única esperança, seja para eles suficiente. Deus, aqueles que
estão amando algum pecado, Deus, estão apegados a algum pecado. Aqueles, Deus, que estão com desejos profundos por coisas desse mundo, Senhor, eles ouvem a sua mensagem. Se revele, Senhor, porque o Senhor se revele como maior do que esses prazeres. Coloque no coração dessas pessoas, Deus, que o seu prazer, a sua alegria é muito maior, é eterna. Não deixe que elas se percam, Pai, nesse mundo. Deus, e a todos aqui eu te peço, Senhor, revigora suas forças, que eles possam ir à fonte, buscar suprimentos para a vida diária de santidade. A fonte é o Senhor, que eles busquem o Senhor, Deus. Que, como aqueles discípulos em dúvida, se questionando a respeito da mensagem, aqui todos também se aproximem mais uma vez de Ti. Deus, os ensina mais uma vez, fala com eles mais uma vez. Escuta as nossas orações a Ti, Deus. Responde às nossas orações. E Deus, coloca no nosso coração, sempre, todos os dias, a figura da cruz. Que a gente possa ver a cruz e viver para ela.